Boa noite, já tem alguém aí comigo? Vou aguardar uns segundinhos para o pessoal entrar, a gente já começa o estudo. Já temos alguns corações, muito boa noite. Boa noite, Carlos. O pessoal já está entrando, então vamos lá. Boa noite, Cristiane. Sejam todos muito bem-vindos indistintamente. Depois de algum tempo, eu tirei algum periodinho de férias, eu precisei para colocar algumas coisas de outras vertentes da minha vida em ordem, mas cá estou de volta, senti muita falta de todos vocês. E é com imensa alegria que hoje então eu retorno para que a gente dê prosseguimento então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, o 13º estudo. Já estamos lá na questão 203. Já estamos na 203. Hoje nós terminamos o capítulo da pluralidade das existências. Então sejam todos muito bem-vindos, que a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos acompanha e que cuida sempre de nós, ilumine esse nosso momento, ilumine essa nossa 1 hora de reunião, de comunhão no bem, e que sejamos inspirados, sejamos amparados no nosso entendimento, na nossa compreensão e na absorção de todas as lições que são trazidas pela espiritualidade através de Kardec, para que a gente possa, de forma proveitosa, implantar isso no nosso dia a dia. Nenhum conhecimento vale se ele ficar estático. Então, que tudo que a gente aprende, a gente coloque em prática a nosso benefício e a benefício das pessoas que nos circundam sempre. E que assim seja. Hoje é com muita felicidade, para quem está aqui pela primeira vez, talvez não me conheça, o meu nome é Rafaela, eu trabalho aqui voluntariamente no Letra Espírita já há 3 anos, eu sou colunista e sou comunicadora aqui às quintas-feiras, às 21 horas todas as semanas. E hoje o Letra me pediu para dar um spoiler, já tem um vídeo nas redes sociais da página, contando isso para vocês, mas com muita alegria eu informo que na semana que vem será publicado o meu primeiro livro pela editora Letra Espírita. É um livro doutrinário, é um livro de estudos que eu espero do fundo do meu coração que seja de muita valia para que a gente compreenda um pouco mais a respeito das realidades que a espiritualidade nos ensina, que Kardec organizou para que chegasse até cada um de nós. E espero que todo mundo goste, que todo mundo conheça e que isso seja só o começo de muitas obras que têm como objetivo ensinar e ajudar a todos nós indistintamente. Então, na semana que vem o livro vai ser lançado, então hoje eu não vou dar muitas informações, mas na semana que vem a gente volta com mais detalhes para que todo mundo conheça um pouco mais a respeito desse livro, tá bom? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com uma lição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade, que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares concentrados em sua pessoa não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade.
ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles seu julgamento é inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é todavia porque isso esteja acima de seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso ele só tem sorrisos de desdém para tudo o que não é do mundo visível e inteligível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito o que as levam a sério. No entanto, diga o que disserem. Ser-lhe-á preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. A lição, ela nos fala a respeito da humildade, né? Ela nos fala a respeito de não nos colocarmos melhores do que os outros, de não nos julgarmos melhores do que os outros. A humildade, ela é necessária em todas as áreas da nossa vida. Em nenhum momento, nós podemos nos dizer melhor do que alguém. Porque se nós somos detentores de saberes em alguma área, muito provavelmente existe quem saiba mais do que nós. E nós não sabemos tudo, porque não é possível que saibamos. Em tudo, a mão da humildade. Em tudo o que fazemos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Muitas das realizações que acontecem em nossa vida, obviamente que contam com o nosso suor, com a nossa dedicação, com o nosso empenho, com a nossa atenção, com o nosso zelo. Mas ainda assim, os humildes de coração compreendem que há uma força muito maior do que a nossa, que nos rege, que nos governa e que nos auxilia o tempo inteiro. Nós nunca estamos sozinhos, nem nos bons e nem nos maus momentos. Nós somos amparados o tempo inteiro. Nós somos ajudados o tempo inteiro. Nós temos sim o livre-arbítrio e 1 milhão de méritos em tudo que a gente faz na vida. Mas há um ser superior a cada um de nós. E humildes de coração significa ser pobres de espírito, porque a gente precisa então ter consciência de que somos uma gota num oceano imenso que nós não conhecemos, que nós não explicamos totalmente, mas que nos ampara e nos cuida o tempo inteiro. Seja Deus, seja Jesus, seja a espiritualidade que são os seus intermediários, seja quem for, seja a energia que você acredita, porque aqui eu sei que nem sempre todos são espíritas. Não importa a energia que você acredite, sendo cristão,
você acredita que há algo maior do que nós. E é a esse algo que nós devemos nos curvar para que um dia sejamos sim considerados humildes. Porque inseridos na materialidade, por mais que nós tentemos ser, em alguns momentos a gente se deixa levar um pouco pelo orgulho, se deixa levar um pouco pela vaidade, porque a gente é muito imperfeito. A gente ainda está muito longe da perfeição que a gente busca. E que bom que a gente já tem consciência de que essa busca é necessária. Mas a gente ainda está longe do 100%. Mas que bom que a gente já está caminhando e entendendo melhor tudo isso, tá? Vi que tem bastante gente aqui pela primeira vez. A Daniele está me parabenizando pelo livro. Muito, muito obrigada. Eu espero que para vocês seja uma luz, como todo livro é, né? Todo livro ele traz uma luz dentro dele, porque o livro é... Eu sou apaixonada por livros. E ele sempre nos ensina, ele sempre nos traz uma lição valiosa. Então, que o meu também faça parte desse rol de luminosidade na vida de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, eu vi já alguns comentários, pelas boas vibrações de verdade, tá? E como eu vi que a Ju, nossa querida voluntária, também está aqui com a gente, ela disse, o meu livro vai estar disponível lá no Letra Espírita, na página do Clube do Livro. O pessoal que assina Doutrinário vai receber no mês correspondente. Eu acredito que seja no mês de agosto, se tudo der certo, embora ele vá ser lançado na semana que vem, mas é para vocês conhecerem, né? E também lá na página do Letra, vocês encontram a revista Letra Espírita, essa é a desse mês, ela fala sobre as almas gêmeas, a capa, né? As almas gêmeas na visão espírita, e hoje nós vamos encontrar algumas lições aqui também que vão se casar bem com os temas do nosso estudo hoje do Livro dos Espíritos. Então, quem puder, eu sei que nós estamos passando por um momento difícil, um momento atípico, um momento de sofrimento para muitos, para a grande maioria, mesmo quem não tenha perdido um ente querido nesse momento está sofrendo pelas circunstâncias. Se alguém aqui entre nós perdeu alguém pela Covid, os meus mais sinceros sentimentos. Eu sei que é um momento difícil, um momento complicado em vários pontos de vista, em vários aspectos da vida de cada um de nós, mas quem puder conhecer a página do Clube do Livro, existem planos de assinatura que cabem em todos os bolsos, que são feitos de forma para que todos tenham acesso. A revista é super baratinha, então passam lá, conheçam, porque é muito conhecimento que chega até vocês. É um trabalho muito carinhoso da minha parte, da parte de todos os voluntários que trabalham para construir o blog, para construir a revista. Enfim, o blog contém os artigos que são disponibilizados de forma gratuita para vocês, também para estudo. Então conheçam, ajudem também o Letra, porque assim como está difícil para todos nós, para as empresas também estão, e o Letra Espírita é esta página iluminada, é esta página que disponibiliza conhecimento e iluminação o tempo inteiro para todos nós. Mas ela também é uma empresa com funcionários, com pessoas que dependem dele. Então, quem puder nesse momento, conheça o Clube do Livro, participe, faça parte, para que a gente, no fim de tudo isso, de alguma forma, saia ainda mais forte, seja em conhecimento, seja espiritualmente, porque tudo é muito bem-vindo. Nós estamos passando por momentos turbulentos, ainda talvez para alguns seja muito difícil enxergar uma luz no fim do túnel, porque as coisas se embolam, são coisas muito novas, mas como tudo na vida, graças a Deus, passa. E isso também vai passar e a gente precisa, dia após dia, trazer isso dentro do nosso coração. Beleza? Gente, vocês são muito lindos, vocês são muito carinhosos. Muito obrigada mesmo. E vamos lá começar o nosso estudo, tá bom? Livro dos Espíritos, nós estamos lá na questão 203, ainda inseridos no capítulo... obrigada, Joyce, muito obrigada. Vocês que me emocionam com tanta energia boa
que vocês me mandam. Não pensem que são só vocês que ficam emocionados e que sentem paz. Vocês também me transmitem muita coisa boa. E vocês não sabem a falta que me fez nesse mais de um mês que eu fiquei afastada, o quanto me fez falta estar aqui com vocês nas noites de quinta-feira, viu? Então, estamos no capítulo 4, Pluralidade de Existências, na questão 203. Para quem está chegando a primeira vez, eu vou falar. O meu livro dos Espíritos é esse lindo aqui, é da editora M. E o que acontece? Às vezes vocês têm de alguma outra editora. Como o livro dos Espíritos originalmente é escrito em francês, ele é traduzido, né? Então pode ser que eu esteja lendo e aí no seu livro dos Espíritos esteja diferente, mas não tem problema, a mensagem é a mesma, eles só mudam algumas palavras de acordo com o tradutor, tá bom? E vamos lá. Questão 203 está no subtópico parentesco e filiação. E aí pergunta-se: os pais transmitem aos filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes concedem a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar à vida moral? Então, o que está perguntando? Os pais transmitem aos filhos um pedacinho da sua alma ou os pais apenas dão aos filhos a vida material, que depois uma alma vem a preencher de forma moral e espiritual? E a espiritualidade responde: os pais lhes transmitem apenas a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. O que está dizendo aqui? Que os pais apenas colaboram com o corpo físico. O que está dizendo nessa frase aqui última é que às vezes um pai que seja um pouco mais humilde, um pouco mais ignorante na questão de conhecimento, no sentido de conhecimento, ele pode ter um filho inteligente. Por quê? Porque os espíritos possuem individualidades. Os espíritos, eles são únicos e eles têm a sua própria bagagem. Então, nós convivemos com pessoas em graus de evolução diferentes e que por isso, muitas vezes dentro da própria família, entre irmãos, entre pais e filhos, existe uma diferença moral, uma diferença talvez intelectual também, tá bom? Então, os pais, eles são mero instrumento para que se adentre o mundo material. A alma já existia em forma de espírito errante que aguardava a encarnação. Então, ela possui a sua individualidade, como nós já vimos em questões anteriores. E aí a questão 204. Já que tivemos várias existências, o parentesco tem sua origem além da nossa experiência atual? Não, pode ser de outra forma. A sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos laços que remontam a vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia entre vós, bem como de certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, já que a gente teve várias vidas, né, anteriores a essa que nós estamos vivendo agora, o parentesco, ele só tem, ele começa aqui nessa vida? Não, pode ser que ele já venha de vidas passadas. A sucessão, as reencarnações, a sucessão de vidas entre os espíritos formam laços que acabam nos levando a existências anteriores. E aí, muitas vezes, é a explicação da simpatia que nós sentimos por algumas pessoas com as quais nós convivemos, pessoas que conhecemos, assim como às vezes nós convivemos com pessoas com as quais a gente não possui afinidade, que verdadeiramente parecem estranhos para cada um de nós. E isso é explicado pela reencarnação e pela pluralidade de existências. Questão 205. Aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os ultrapassar os limites da existência atual. É uma afirmação. Na verdade, o que eles explicam? Que a doutrina da reencarnação, o espiritismo, ele amplia os laços de família, mas ele não os destrói. Uma vez que o parentesco é baseado em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, já que em vosso vizinho ou em vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Então, a doutrina dos espíritos, a doutrina da reencarnação, ela não destrói os laços de família.
ela, ela não minimiza os laços que nos unem nesta vida, muito pelo contrário, ela amplia. Ela nos diz que através das sucessivas existências que nós vivemos, nós temos várias pessoas que hoje são do nosso convívio e que já ocuparam lugares de consanguinidade, que já foram pessoas de família de sangue, né? Da família, o que nós chamamos da família material. Então, não é uma destruição dos laços de família, mas sim uma ampliação de tudo isso. Questão 205A. Essa doutrina diminui, no entanto, a importância que alguns atribuem à genealogia, já que se pode ter tido como pai um espírito que pertenceu a uma raça completamente diferente ou que viveu em uma condição completamente diversa. É verdade, mas essa importância é baseada no orgulho. O que a maioria venera em seus antepassados são os títulos, a classe social e a fortuna. O mesmo que se envergonharia de ter tido no avô um sapateiro honesto, iria gabar-se de descender de um nobre devasso. Mas o que quer que digam ou façam, nada impedirá que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vaidade deles. Então aqui fala a respeito da diminuição da importância da genealogia, já que, né, existe essa condição de várias pessoas ocuparem o lugar de consanguinidade ou não dentro da pluralidade das existências pretéritas que todos nós vivemos. E aí existe uma importância da genealogia, mas normalmente essa importância ela é dada de acordo com o nosso orgulho, porque dentro da imperfeição da carne que nós somos todos inseridos, a gente, como eles exemplificam aqui, né? Para quem não faria a menor diferença e não seria motivo de orgulho ter um vô que foi sapateiro, muito honesto, mas ficaria se gabando se descobrisse que tivesse na sua ancestralidade um nobre que foi, na verdade, um devasso, um corrupto ou que chaga ele carregasse. Isso é tudo fruto do nosso orgulho. Essa importância dada a tudo isso é fruto de um orgulho que ainda é inerente ao ser humano, certo? Questão 206. A Daniele falou: a humildade não é sinal de burrice, pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Às vezes pode-se ser humilde intelectualmente, não ser tão evoluído intelectualmente, mas ter uma moral maravilhosa, ter uma espiritualidade maravilhosa. Então, a burrice a gente entende sempre pelo lado intelectual, mas existem várias vertentes de inteligência na vida da gente. E a humildade não é sinal de burrice, ela é sinal de que você possui um conhecimento, possui um determinado diferencial em alguma coisa e você consegue transmitir isso a outros sem que esteja impregnado de orgulho e vaidade. Então, realmente não tem nada a ver com burrice, tá? Vamos lá, questão 206. Uma vez que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto aos antepassados é uma coisa ridícula? É evidente que não, pois devemos sentir-nos felizes em pertencer a uma família na qual encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, nem não temos menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família, pois os espíritos muitas vezes são atraídos a esta ou aquela família por causa da simpatia ou por ligações anteriores. No entanto, podeis acreditar que os espíritos de vossos antepassados não se sentem nem um pouco honrados com o culto que vós lhes prestam por orgulho. O mérito deles sempre recairá sobre vós, na medida em que vos esforceis por seguir os bons exemplos que eles vos deram. Só assim vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas também útil. Oi, Sheilinha. Sheilinha tá aqui, minha querida amiga. Boa noite, seja bem-vinda. Então, o culto aos antepassados é uma coisa ridícula? Não, obviamente que não é uma coisa ridícula. Ter respeito e cultuar os nossos antepassados, apesar, né, de não haver essa questão de consanguinidade como nós pensamos exatamente, pois nós temos muito mais simpatia e ligações do que nós supomos,
justamente por conta da pluralidade de existências, não é uma coisa ridícula, mas depende muito do porquê e da forma que nós cultuamos. Como a gente disse, se for por orgulho, se for por vaidade, por motivos nada nobres, então nem para os nossos antepassados esse culto vale de alguma coisa. Então a gente tem que saber pesar muito bem quais são as nossas verdadeiras intenções, as nossas verdadeiras inclinações nesse sentido. E aí vem aqui um artigo que coincidentemente foi escrito por mim. Os espíritos encarnados se reencontram, tá aqui na revista desse mês, e aí é o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nos ensina um pouco relacionado a essa questão. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque após sua reentrada na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Então, muitas vezes a gente se separa daqueles com os quais nós já convivemos em alguma vida, momentaneamente, porque é necessário que nós venhamos sozinhos ou que venhamos em momentos diferentes, e muitas outras vezes a gente vai até vir junto, porque há coisas mútuas, há débitos ou aprendizados mútuos que devem ser aprendidos em conjunto. Então a gente se reencontra, se não aqui, lá na erraticidade, mas aí não como família, mas como espíritos amigos, espíritos que simpatizam entre si. Beleza? Agora vamos para outro subtópico, semelhanças físicas e morais. Questão 207. Os pais frequentemente transmitem a seus filhos uma semelhança física. Também transmitem uma semelhança moral? Não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Entre os descendentes da raça, há apenas consanguinidade. Então, nós herdamos semelhanças físicas, porque os nossos pais, como nós vimos lá no comecinho do estudo de hoje, nos transmitem, nos proporcionam o meio material, o instrumento material, mas nós somos almas diferentes, somos espíritos diferentes, então nós possuímos as nossas características individuais. A personalidade, ela é inerente ao espírito, então por isso nós temos como espíritos individualidade, vivências que são trazidas pelas bagagens das tantas vidas que nós vivemos. Nós tratamos em alguns dos nossos estudos passados a respeito da individualidade do espírito. Após a morte, ele conserva a sua individualidade. Então, por isso, essa individualidade ela vai estar sempre presente em todas as vidas em que nós renascermos, em que nós reencarnarmos. E por isso, nós temos as nossas características morais que são condizentes com a nossa evolução. E os nossos pais contribuem conosco com as semelhanças físicas com o nosso instrumento material. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então aqui o que está falando? Como a gente falou, né, a respeito de simpatia, de muitas vezes nós nos juntarmos com pessoas, estarmos junto com pessoas, ou fazermos parte da família de pessoas com as quais a gente possui uma simpatia enorme, e às vezes a gente não possui. Às vezes existem pessoas na nossa família que são praticamente estranhos para todos nós. Então, nesse sentido, o que acontece? É porque os espíritos simpáticos, eles se reúnem. E aí acaba dando uma aura de simpatia no sentido de termos moral parecida, né? Mas na verdade é uma reunião de espíritos simpáticos que possuem energias parecidas, que possuem evolução parecida. Então, por isso, parece que nós também herdamos a moralidade, mas não. Nós nos reunimos e nos encontramos e nos afeiçoamos a pessoas parecidas conosco, os iguais se atraem, né? Muito embora a gente também conviva com opostos,
mas é mais comum que a gente se junte com quem a gente tem afinidade, isso é uma característica humana, e por isso, muitas vezes, então, a gente tem simpatias inacreditáveis e inexplicáveis. É por isso, porque a gente já está ali num patamar parecido em termos de evolução, em termos de energia. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após seu nascimento? A grande influência, como já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos, através da educação. Para eles, isso é uma tarefa. Se nela falharem, tornar-se-ão culpados. Então, os pais exercem influência sobre o filho, o espírito dos pais exerce influência sobre os filhos depois do nascimento? Claramente, porque os nossos pais têm a missão de nos educar, de nos fazer caminhar no caminho da retidão, do bem, do caráter, enfim. E por isso eles acabam sim nos influenciando. Eles nos ensinam, né? Nós estamos juntos para que juntos nós aprendamos e progridamos. Muitas vezes a gente até encontra filhos que ensinam os pais. A gente vê aí, às vezes, crianças, hoje em dia principalmente, que são extremamente inteligentes e que falam umas coisas que a gente não sabe nem de onde eles tiraram. A gente, às vezes, até perde o rebolado. Mas é por isso, porque um espírito de uma criança não significa que ele é um espírito novinho. Ele pode ser um espírito muito mais velho, experiente e sábio do que o espírito dos pais. Então, a reencarnação e a vida em sociedade, que a própria lei natural nos impõe, é para isso, para que a gente aprenda mutuamente. Então eu vou ensinar vocês, vocês vão me ensinar. A gente sempre vai ter algo para ensinar para alguém, porque nós temos evoluções diferentes, conhecimentos diferentes. E é de valia quando a gente passa com humildade, voltando lá para o começo da mensagem que abriu o nosso estudo. Vamos lá. 209. Por que pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as virtudes dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para animar o seu filho? Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que os seus conselhos dirijam-no por um caminho melhor, e muitas vezes Deus os atende. Então, é isso que a gente falou, né? Nós viemos para cá para aprender, né? E muitas vezes um espírito menos evoluído ele pode querer ter pais bastante moralizados, bastante bons, para que ele então seja colocado através da educação num caminho melhor do que aquele que ele costuma pegar, né? Nas outras vidas, nas existências anteriores. Deus atende muitas vezes e às vezes por isso acontece de percebermos que pais tão bons possuem filhos que ainda possuem defeitos muito graves e que fazem coisas que não condizem com aquilo que a gente sabe que a família ensina. Mas isso é fruto da necessidade de evolução de cada um de nós. Ele é colocado naquele meio para que ele evolua, ele pode ser exitoso na sua tarefa, assim como ele pode falhar e ficar estagnado. Lembrando, né, que o espírito não retroage. Questão 210. Os pais podem, por meio de seus pensamentos e orações, atrair para o corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior? Não. Então, quer dizer, o pai vai ficar orando para o meu filho ser bom, para ser um espírito bom? Não, ele não vai conseguir atrair dessa forma. Mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. É seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, eles não vão conseguir atrair, eles não vão escolher, né? Não tem como a gente escolher exatamente, tudo atende a um plano maior. Existe o planejamento reencarnatório, que a gente comenta às vezes, que quando a gente está lá e a gente enxerga de forma plena e clara aquilo que é necessário ser feito, onde foi que a gente falhou, lá a gente assume alguns compromissos e quando a gente entra aqui na materialidade, as coisas se tornam difíceis demais, porque aqui é o planeta das provas e expiações, que está em transição, mas ainda não mudou para planeta de regeneração. Então as provas e expiações continuam. E por isso, muitas vezes, os compromissos assumidos lá são muito difíceis de serem implementados aqui. Então, os pais têm a missão de tentar melhorar os seus filhos,
se eles forem espíritos que ainda possuam alguma propensão ao mal ou sejam evolutivamente inferiores a eles. Questão 210. Os pais podem, por meio de seus pensamentos e orações, atrair para o corpo do filho... Oh, desculpa, gente, isso eu já li. 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes por estarem juntos. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente. 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns a dois espíritos, ou seja, duas almas. Aqui eles estão falando dos gêmeos siameses, né? Que às vezes nascem ligados por uma parte do corpo. Enfim, às vezes até comungam de um mesmo órgão, que às vezes até impede que essas crianças sejam separadas por cirurgia. E aí a espiritualidade responde, sim, mas a sua semelhança faz deles apenas um aos vossos olhos. Então tá dizendo, a gente enxerga o gêmeo siamês como fosse um só, mas são dois espíritos, são duas almas ali, e a gente, na nossa pequenez, a gente acaba enxergando como um só, apesar de saber que tem dois, obviamente, né? Questão 213. Uma vez que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Então, às vezes, irmãos não se dão bem, né? Mesmo gêmeos. E aí a espiritualidade responde, né? Não há uma regra de que gêmeos devem ter somente espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Então, às vezes, lá no planejamento reencarnatório, eu tenho um problema com alguém, e aí lá eu percebo que eu preciso resolver isso. Eu acho que então eu vou resolver isso sendo irmão dele. E aí eu venho como um irmão gêmeo dele, mas chega que a gente não consegue. Então aí ao invés de ser simpático, né? A gente acaba travando uma verdadeira luta aqui no teatro da vida, né? E aí acaba dificultando um pouco. Mas tudo vem disso, né? Das necessidades, dos débitos, dos resgates que são necessários para a vida de cada um de nós. Tá bom? A Maria tá falando que tava com saudade, eu também tava. A Maria Xambô. Ela sumiu um tempo, mas ela também vai acompanhar as palestras a partir de agora. Muito obrigada, querida. Eu sei que você tá sempre aqui, sempre muito carinhosa. Então seja bem-vinda de volta também. Tô voltando hoje. Eu também tô voltando hoje. Então vamos junto, vamos seguir aí toda semana. Lembrando que eu vi bastante gente perguntando. Eu vi que a Ju já colocou, mas sim, os nossos estudos são todas as quintas-feiras às 21 horas, tá bom? Vamos lá. Questão 214. O que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Uma figura. Para mostrar que seu ódio era arraigado, situam-no num tempo anterior ao nascimento. Vós geralmente não sabeis dar o devido valor às figuras poéticas. Então, o povo que fala que brigava com o irmão gêmeo no útero da mãe, não, é uma metáfora, né? Que quer demonstrar que eles não se dão bem, que brigaram desde sempre. Mas é uma figura, é uma metáfora, é uma figura de linguagem. 215. De onde vem o caráter distinto que se observa em cada povo? Os espíritos também possuem famílias formadas pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas conforme sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que os membros dessa família têm para se unir é a fonte da semelhança no caráter distinto de cada povo. Acredita que os espíritos bons e humanitários buscarão reencarnar num povo bruto e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as massas, assim como simpatizam com os indivíduos. Entre eles, sentem-se no meio que lhes é próprio. Então, aqui está explicando que existe uma família muito grande em cada povo, né? Vamos dizer que nós brasileiros somos uma imensa família, os americanos, os norte-americanos são uma imensa família, os mexicanos, os franceses, os italianos. São espíritos que se reúnem por simpatia, por grau de evolução, por tudo isso que eles explicaram nessa questão. Então, por isso que existe também essa semelhança no caráter de um povo, né? Nós somos parecidos
Obviamente que existem diferenças, mas num todo, numa generalidade, então nós somos também, enquanto povo, uma grande família. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas ao tornar-se melhor, ele muda. Sua posição social também pode não ser mais a mesma. Se de senhor ele passa a ser escravo, seus gostos serão totalmente diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-lo. Uma vez que o espírito é o mesmo nas várias encarnações, suas manifestações podem ter de uma encarnação para outra certas analogias, mas modificadas pelos hábitos de uma nova posição, até que um notável aperfeiçoamento tenha mudado completamente seu caráter, pois de orgulhoso e mau ele pode passar a humilde e humano se tiver arrependido. Então o homem conserva, durante as suas existências, traços de caráter moral de existências anteriores? Sim, ele conserva. Acontece se ele estiver estagnado, né? Mas como a nossa tendência é evoluir, a gente não retroage, então a nossa tendência é ou ficar parado ou crescer, né? Espiritualmente, evolutivamente. Então essas características elas vão mudar sempre, né? Se na vida passada a gente entende que você, todo mundo, foi pior do que é hoje, então hoje nós já trazemos também uma mudança de caráter. Por quê? Porque a gente está evoluindo um pouco mais, a gente está aprendendo mais, a gente está crescendo mais, a gente está buscando mais seguir o caminho da evolução. Então hoje a gente já é diferente do que é espírito, do que enquanto espíritos há uma existência atrás que dirá muitas. Então pode acontecer se houver uma estagnação, mas como a tendência e a lei é o progresso, então a gente muda sempre também esses traços de personalidade, esses traços de caráter, porque a gente é imperfeito e vai melhorando um pouquinho a cada existência que a gente vive. 217. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva traços do caráter físico de existências anteriores? Aí tá perguntando. Então tá, moralmente eu já entendi, mas e o corpo? Eu vou parecer sempre com a Rafaela, que vocês estão vendo agora? O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas apesar disso ele é modelado pelas capacidades do espírito. Este lhe imprime um certo caráter, principalmente ao semblante. E não é à toa que se designam os olhos como o espelho da alma. Isso significa que o semblante reflete mais particularmente a alma. Uma pessoa excessivamente feia tem, no entanto, alguma coisa que agrada, enquanto é o envoltório de um espírito bom, sábio, humano, ao passo que há semblantes belíssimos que nada te transmitem, podem até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que apenas corpos bem construídos servem de envoltório a espíritos mais perfeitos, mas encontrarás todos os dias homens de bem sob aparências disformes. Mesmo sem ter uma semelhança acentuada, a similitude de gostos e inclinações pode compor, portanto, o que se chama um ar familiar. Então, o que eles dizem? Oi, Leninha, a Leninha chegou atrasada. Lembrando para todo mundo, né, e para quem está chegando aqui a primeira vez, os estudos ficam gravados. Então depois dá para assistir, caso alguém tenha perdido, que nem a Leninha. Seja bem-vinda, querida. Então aqui está falando, né, o corpo é destruído. Então eu não sou parecida com o que eu já fui e nem serei esta daqui para frente, né, na próxima existência. Aí, mas só que eles falam, né, que o espírito ele só exerce uma certa influência sobre a matéria, principalmente no que diz respeito ao semblante, né? E aí eles falam dessa frase que é tão batida aqui no mundo material, de que os olhos são o espelho da alma. Então, realmente, aqui talvez exista uma certa semelhança entre as diferentes vidas. Mas aí ele vem para desmistificar, né? O fato de alguém ser bonito não significa que ali reside um espírito evoluído. E o inverso também vale, né? O fato de ser considerada uma pessoa feia
Lembrando que beleza e feiura são conceitos subjetivos. O que é feio para mim é bonito para você e o que é bonito para você é feio para mim. O corpo que é considerado feio, ele pode ser ocupado por um espírito nobre, um espírito moral, de moral elevada, um espírito evoluído, um espírito bondoso, humilde, enfim, com todas as qualidades boas que às vezes a pessoa mais bela do mundo não possui. E a gente vê isso aí às vezes acontecendo no mundo, na vida da gente, enfim. Então, beleza não é sinal de evolução, feiura não é sinal de desevolução, não sei se essa palavra existe. Então, que a gente entenda de uma vez por todas que as aparências enganam, e enganam muito. Então, que a gente não use esse tipo de critério para fazer a leitura das pessoas, certo? Aí Kardec vem em nota essa questão, dizer que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não tem nenhuma relação necessária com aquele que ela deixou, uma vez que depende de uma origem completamente diversa. E seria absurdo deduzir que de uma semelhança apenas casual uma sucessão de existências. No entanto, as qualidades do espírito muitas vezes modificam os órgãos que servem às suas manifestações, imprimindo no semblante e mesmo no conjunto das maneiras uma marca distinta. Assim é possível encontrar sob o envoltório mais humilde uma expressão de grandeza e dignidade, ao passo que sob o fraque do grande senhor vê-se algumas vezes uma expressão de baixeza e de ignomínia. Certas pessoas, saídas da mais baixa posição, adquirem sem esforços os costumes e as maneiras da alta sociedade. Parecem que elas reencontram nesse meio seu elemento, enquanto outras, apesar de seu nascimento e de sua educação, ali estão sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra forma, senão como um reflexo do que o espírito foi antes? Então, Kardec disse isso, né? O mais belo pode ser o mais feio por dentro e o mais feio por fora pode ser o mais belo por dentro. Beleza? Nunca vai ser critério, então, para que a gente estabeleça isso, nem na vida material e muito menos na vida espiritual, que agora foi desmistificado por essa questão. E aí, partindo para o próximo subtópico, ideias inatas, questão 218. O espírito encarnado não conserva nenhum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores. Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Então, percepções, conhecimentos que nós tivemos em vidas anteriores vêm para essa, às vezes a gente lembra, tem uma vaga lembrança e é o que a gente chama de ideia inata. 18A, que é 218A. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito desprendido da matéria sempre se lembra. Durante a encarnação, ele pode esquecer partes deles momentaneamente, mas a intuição que lhe resta auxilia seu progresso. Sem isso, sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência precedente. Então, o conhecimento que a gente adquiriu nas vidas passadas fazem parte de quem somos hoje. E o conhecimento que adquirimos hoje fará parte de quem seremos no futuro. Então, é isso que a gente chama de ideia inata, né? O espírito não retroage. Então, a gente não vai perder o que a gente aprendeu na nossa existência atual. Então, a gente vai ser sempre acompanhado por isso. É o que a gente chama, né, de intuição, de voz interior, enfim, né? Às vezes é o mentor, né? Normalmente é o mentor, mas a gente também tem alguns reflexos, algumas lembranças, algumas coisas que fazem parte de nós, mas a gente sabe de onde a gente tirou. Então, essas são as ideias inatas. Questão 218b. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande quanto poderias imaginar, pois muitas vezes as posições são bem diferentes. No intervalo entre elas, o espírito pode progredir. Então, tem conexão entre duas existências sucessivas, sequenciais, né? Nem sempre essa conexão ela pode não existir, porque eu posso ser muito rica numa existência e numa outra posso ser muito pobre. E isso vai fazer, então, com que
tem por natureza uma diferença entre o que se viveu e o que se vive no momento. Então, nem sempre essa conexão ela se dá da forma que a gente imagina. Questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de determinados conhecimentos, como os idiomas e o cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ele próprio não tem consciência. De onde queres que eles venham? O corpo muda, mas o espírito não, ainda que mude de vestimenta. Então, às vezes nós encontramos pessoas, ou até mesmo a gente possui isso, né? De ter um conhecimento a respeito de alguma coisa, sem que nunca tenha se estudado nessa vida, né? Sem que a gente saiba de onde a gente está tirando aquilo. São conhecimentos de vidas passadas, são vivências passadas que são trazidas, são lembradas por nós aqui reencarnados. Então o corpo muda, o espírito não, ele muda de vestimenta, mas o espírito é sempre o mesmo. Então ele traz consigo lembranças, né? Daquilo que um dia ele soube, daquilo que um dia ele foi. Questão 220. Mudando de corpo, podem se perder certas faculdades intelectuais. Deixa de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se essa inteligência foi corrompida ou se foi feito um mau uso dela. Além disso, uma capacidade intelectual pode ficar em estado de inércia durante uma existência se o espírito quer exercer uma outra, que não tenha relação com ela. Então, ela permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, pode-se perder certas faculdades mentais ou intelectuais quando se muda de corpo, quando se reencarna? Pode. Pode acontecer de você ter se corrompido, você ter feito mau uso daquele conhecimento, então ele é tirado de você. Ou então você, lá no seu planejamento reencarnatório, decidiu então que você queria, ao invés de ser artista, cantor ou músico, instrumentista, você resolveu que nessa encarnação então você quer ser médico. Então, momentaneamente, você vai deixar de ter aquela faculdade das artes para exercer aquilo que você julgou ser melhor para a atual existência. Então, ele fica em estado de latência, em estado de inércia. Mas lembrando que a gente não perde as faculdades e o conhecimento adquirido em algum momento das nossas existências imortais enquanto espíritos. Questão 221. Sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado selvagem? É uma lembrança que conservou daquilo que sabia como espírito antes de reencarnar, mas o orgulho muitas vezes sufoca esse sentimento. Então a gente, né, meio que instintivamente sabe que Deus existe, meio que instintivamente sabe que a gente tem vidas futuras a serem vividas, e isso faz parte então das lembranças daquilo que a gente sabe perfeitamente bem enquanto estamos lá na erraticidade, enquanto estamos aguardando uma nova encarnação. Mas às vezes a gente não acha que seja, né? Porque a gente é orgulhoso, então a gente acha que é porque a gente aprendeu. Mas na verdade é porque a gente já sabia e a gente tem algum resquício de lembrança, uma intuição de lembrança. A Leninha está perguntando que às vezes ela falando que ela se sente às vezes mais velha do que ela é nessa vida e que ela tem dificuldade de aprender coisas hoje que são modernas, né? Isso pode ser considerado espírito atrasado? Não necessariamente, não tem porquê. Você tem a sua evolução, todos nós temos as nossas facilidades e as nossas dificuldades. Eu tenho habilidades que você não tem e você tem habilidades que se você pedir para eu fazer, eu não vou saber fazer. Isso não quer dizer que você ou eu sejamos espíritos atrasados, simplesmente possuímos faculdades diferentes, facilidades diferentes. Então, cada um possui o seu grau de evolução e as faculdades que foram desenvolvidas ao longo das vidas sucessivas. Nós não saberemos tudo, né? Nós exercemos funções nas vidas da gente, que a gente acumula como bagagem espiritual, mas isso não significa que eu já fui médica ou que eu já fui artista, enfim, e nem que você também tenha sido. Todos nós não teremos as mesmas faculdades, as mesmas ocupações para que a gente seja todo mundo igual. Não,
Não, não necessariamente. Então não quer dizer que você seja um espírito atrasado, quer dizer que você tem faculdades que são diferentes dessas que hoje você precisa, né? Dessas que hoje existem e que você sente dificuldade em aprender. Então isso não quer dizer nada a respeito de atraso. A Ju respondeu aqui, não tem espírito atrasado, apenas em um estágio diferente, nem sempre aptos à modernidade. Isso não é um problema impossível, apenas teremos um pouco mais de dificuldade. É isso aí, Ju, você é maravilhosa. E aí, 221A. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? E aí responde, né, todos os povos que de alguma forma falaram de espiritismo, é essa mesma lembrança? Essa doutrina, ela é tão antiga quanto o mundo, por isso é encontrada em toda parte. E aí está uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas muitas vezes essa consciência é falseada pelos preconceitos e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, nós sabemos que o espiritismo é mais antigo do que a gente imagina. Ele não foi trazido, não era naquela época trazido como ele é hoje, a partir de Kardec, mas ele existe, e existe essa consciência instintiva. Mas muitas vezes, de acordo com o grau de evolução de cada um de nós, isso é mais levado para o lado da superstição. E é justamente por isso que muitas vezes o espiritismo sofre com tanto preconceito, né? Porque as pessoas ainda não o conhecem verdadeiramente como nós estamos buscando conhecer aqui. Por isso que a divulgação da doutrina espírita é muito importante, a desmistificação das coisas que dizem respeito ao mundo espiritual também são muito importantes. Então é para isso que a gente tem que estudar e lutar sempre, né? Para divulgar, para ensinar, para aqueles que queiram ouvir, obviamente, como eu sempre digo, a gente tem que ter tolerância religiosa e respeito. A gente não vai tentar enfiar na cabeça da pessoa aquilo que ela não quer ou não está preparada. Então, as religiões, elas servem a um objetivo único, que é sermos bons, caminharmos no bem e seguir os preceitos de Cristo. Então, que a gente caminhe juntos, porque o objetivo é um só, né? A gente só compreende de formas diferentes. E cada um no seu momento, cada um a hora que achar que deve. Por isso que a gente tem que ter sempre muito respeito. Gente, a questão 222, ela é gigantesca, tá? Na verdade, ela não é uma questão, ela é meio que um resumo, né? É o capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Ela é enorme, ó. E o que acontece? Como eu disse, ela é um resumão do que a gente viu nesse capítulo todo. Então, eu vou deixar de tarefa para vocês lerem. Pessoal que acompanhou os nossos estudos desse capítulo, né? Vão poder relembrar. Para quem não assistiu, os estudos estão gravados, né? Tem uma playlist aqui na página do Letra do Face que vocês podem encontrar todos os estudos. E aí, isso aqui é como se fosse uma revisão. Então, né, para não ficar maçante, porque não teria nem tempo hábil para eu ler tudo isso, eu até tinha dado uma resumida, mas eu acho que vai ser de maior proveito para vocês lerem aí em silêncio, quietinho no cantinho de vocês, para que vocês relembrem então tudo que a gente viu. Na semana que vem, nós vamos começar o capítulo 6. Começamos a vida espírita, lá na questão 223. Então, semana que vem, a gente se reúne de novo. É isso. Eu estou muito feliz de estar de volta, muito feliz por ter conseguido colocar as minhas coisas em ordem, foi por isso que eu precisei dar uma pausa, consegui dar conta, deu tudo certo, graças a Deus, e aí especial demais ter voltado, podendo já dar para vocês a notícia do meu livro, que me deixa muito feliz, muito grata. Então é isso, vamos continuar, vamos seguir junto, agora sem interrupção, a não ser que aconteça alguma coisa que saia fora do nosso controle. Mas eu vou estar esperando vocês aqui na semana que vem com mais novidades para contar. Aí eu já vou ter mais detalhes para dar para vocês, vou poder, né, dar mais detalhes para vocês. E eu espero todo mundo. Quem está aqui pela primeira vez, volta, fica com a gente. Aqui tem uma luz, uma energia muito boa. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E a gente cresce todo mundo junto, aprende junto, que é melhor ainda, tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração
que o estudo de hoje tenha sido de muita valia para todos vocês, que vocês estejam sentindo dentro do coração a mesma paz, a mesma felicidade que eu estou sentindo, e que daqui a pouquinho, a hora que a gente resolver dormir e precisar dormir, que então o nosso espírito preso aqui na carne se liberte para continuar em lugares onde ele possa aprender, onde ele possa ser útil, onde ele possa auxiliar outros irmãos, tudo de acordo com a nosso merecimento sempre. Então, que o nosso mentor, que toda a espiritualidade cuide de nós durante o nosso descanso físico e cuide do nosso espírito livre das amarras da carne em desdobramento, para continuar aprendendo e trazendo mais conhecimento para nós, mais evolução e mais luz. Porque o que a gente precisa é de luz nesse mundo. E a gente vai conseguir. É de degrau em degrau, é pedrinha por pedrinha, mas a gente vai conseguir. Tanto para nós, quanto para o mundo. A gente precisa ajudar a Terra a se regenerar. E a gente está fazendo a nossa parte. Então que a gente não desanime e não pare nunca. O importante não é sair correndo. O importante é manter a constância. Então que a gente se lembre sempre disso. E por isso, semana que vem eu espero vocês aqui, tá bom? Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz para a noite de vocês. E até semana que vem.